Paz de Cristo, irmãos. Quero falar sobre escatologia e quero falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Alguns segredos no capítulo 11 do Apocalipse. Primeiro segredo é que Deus dará poder às duas testemunhas. Isso quer dizer que as duas testemunhas terão um ministério de 1260 dias aqui na terra e não vai haver interferência. Por mais que haverá perseguição, por mais que haverá dificuldade para as duas testemunhas aqui na terra, mas eles cumprirão seu papel de 1260 dias. Assim como João Batista cumpriu seu papel de precursor de Cristo, e Jesus também cumpriu seu papel de 3 anos e meio, e ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Jesus Cristo cumpriu a sua missão aqui na terra. E as duas testemunhas também cumprirá a sua missão, porque é Deus que dará poder. Segundo segredo é que a Bíblia diz duas testemunhas. Mas por que duas testemunhas? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, Jesus também disse que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se confirma toda a palavra. Então as duas testemunhas vai vir para confirmar a palavra. E que palavra é essa? Ele vai vir para confirmar o Apocalipse. Porque a Bíblia diz que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve iam de acontecer. Mas como Deus mostra algo que ninguém vai entender? É aqui aonde as duas testemunhas vai entrar. As duas testemunhas vai trazer a verdadeira interpretação do cenário final. Porque na realidade existem várias correntes teológicas, vários entendimentos, mas as duas testemunhas vai trazer a verdadeira interpretação da escatologia, Antigo e Novo Testamento e também do Apocalipse. Terceiro segredo, eles cumprirão seu ministério de 1260 dias, que representa 3 anos e meio. As duas testemunhas ficarão aqui na terra pregando, anunciando durante 3 anos e meio. É tempo suficiente para que toda a humanidade entenda que o cenário final estará chegando. Jesus Cristo estará voltando. Então as duas testemunhas cumprirão o seu papel de 1260 dias, conforme está escrito no livro de Daniel, que se refere a tempos e tempo e metade de um tempo. Observe que hoje existe a internet, as redes sociais, e por isso a mensagem das duas testemunhas invadirá rápido toda a terra. Vai ser algo impactante quando as duas testemunhas chegar para descortinar todo o cenário final. Quarto segredo, as duas testemunhas se vestirá de pano de saco. Mas por que as duas testemunhas vai se vestir de panos de saco? Porque no capítulo 10 do Apocalipse mostra um livrinho aberto comido por João. Aquele livrinho aberto é uma alegoria acerca das duas testemunhas. Quem vai comer o livrinho aberto são as duas testemunhas. São eles que vão entender todo o cenário final. É por isso que o capítulo 10 do Apocalipse encerra dizendo o seguinte: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Apocalipse 11, versículo 3 diz: e darei poder a minhas duas testemunhas e profetizará por 1260 dias. Quem vai comer o livrinho aberto, que João ali, fazendo referência no capítulo 10 do Apocalipse, é as duas testemunhas. E é por isso que eles vão se vestir de pano de saco. Porque mesmo conhecendo todos os segredos da escatologia, Antigo e Novo Testamento e do Apocalipse, eles vão ser humildes. Eles vão ser humildes para mostrar para a humanidade a verdadeira interpretação da escatologia Antigo Testamento, Novo Testamento e do Apocalipse. Porque Apocalipse é a revelação que Deus deu para mostrar à humanidade as coisas que em breve hão de acontecer. Mas como que Deus dá uma revelação que ninguém vai entender?
Mas fique tranquilo que as duas testemunhas vão entender. Eles vão comer o livrinho, assim como Ezequiel comeu o rolo. E Deus disse para Ezequiel, profetiza Ezequiel, porque agora você sabe de tudo. A mesma coisa as duas testemunhas. As duas testemunhas comerá o rolo, comerá o livrinho aberto ali do capítulo 10, e eles vão profetizar outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Quinto segredo. As duas testemunhas é chamado de duas oliveiras e dois castiçais. Por que duas oliveiras e dois castiçais? Oliveira se refere à igreja. Castiçais, melhor dizendo, castiçais se refere à igreja. E oliveira se refere a Israel. Capítulo 11 de Romanos se fala de oliveira se referindo a Israel. E Apocalipse capítulo 1 e o versículo 20 a seguir se fala de castiçais referindo-se à igreja. Observe que as duas testemunhas vão morrer no final da sexta trombeta, antes da última trombeta, que é a sétima. E por isso as duas testemunhas vão profetizar para a igreja, porque muitos não vão entender o que estará acontecendo dentro dos 3 anos e meio finais para o arrebatamento da igreja. Por isso que as duas testemunhas vai profetizar para judeus e gentios convertidos, chamado de santos, que é a igreja. Observe que na questão do Estado de Israel, quem vai resolver a questão não é as duas testemunhas. Quem vai resolver a questão é o próprio Cristo. Quando a Bíblia diz que Israel estiver cercado por todas as nações para o Armagedon. E a Bíblia diz que no Armagedon o Senhor Jesus descerá no Monte das Oliveiras para livrar a Israel no Armagedon. Não é duas testemunhas. As duas testemunhas vão vir para profetizar para a igreja, para que o dia do Senhor, que é o milênio, não venha como ladrão de noite. Porque depois que as duas testemunhas morrer no final da sexta trombeta, que é o segundo ai, na sequência virá a última trombeta, a sétima trombeta, que é a trombeta do arrebatamento da igreja. Apocalipse 11:15 está escrito: tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja na sétima trombeta do Apocalipse, a Bíblia diz que ele manda a sua ira no seu governo, no início do seu governo. A ira de Deus chamado de 7 pragas. Está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 a seguir. Iraram-se as nações e veio a ira de Deus. Por isso que as duas testemunhas será chamado de duas oliveiras e dois castiçais. Duas oliveiras que representa Israel, castiçais que representa a igreja, judeus e gentios convertidos, chamado de santos, que é a igreja. Sexto segredo. A Bíblia diz que alguém tentará fazer mal às duas testemunhas. Ou seja, não vai querer acreditar no profeta do Senhor. Assim como aconteceu na época de Cristo. Jesus dizia que era o Messias, mas muitas pessoas não acreditaram. Observe que todos os teólogos da época não conseguiram entender Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, porque eles esperavam Jesus de um lado, de uma forma, e Jesus veio de outra forma. Ninguém entendeu a chegada do Messias na época passada. A mesma coisa vai acontecer com as duas testemunhas. Assim como não entenderam a chegada do Messias, Jesus Cristo, não vão entender a chegada das duas testemunhas também. Porque a escatologia, Antigo e Novo Testamento e o Apocalipse é uma interpretação totalmente diferente que ninguém na Terra ainda conseguiu trazer. Mas as duas testemunhas vai trazer a verdadeira interpretação do cenário final. Muitas pessoas interpretam de uma forma, de outra, existem várias correntes teológicas, mas as duas testemunhas vai trazer a verdadeira corrente, a verdadeira interpretação que vai impactar toda a humanidade. Mas alguns teólogos
algumas pessoas não vai querer aceitar a interpretação, a fala das duas testemunhas. E irão querer fazer mal às duas testemunhas. Aí a Bíblia diz que fogo sairá da boca das duas testemunhas e devorará os seus inimigos. Mas que fogo é esse? Se inscreva no meu canal. Eu tenho um vídeo que vai falar que fogo é esse que vai sair da boca das duas testemunhas, que representa o fogo da palavra, o fogo do conhecimento, da verdadeira interpretação do cenário final. Sétimo segredo. Estas têm poder para fechar o céu e têm poder sobre as pragas. As duas testemunhas terão poder semelhante ao de Moisés e ao de Elias. Terão poder, mas não quer dizer que vai fazer. Porque a Bíblia diz que João Batista, o precursor de Cristo, era o Elias que havia de vir. Está escrito no livro de Lucas 1,17, que João Batista veio no espírito e virtude de Elias. Porém, João Batista não fez o que Elias fez, descer fogo do céu. Não fez o que Moisés fez, porque na realidade ele veio como Elias. Então ele não fez o que Elias fez, que foi descer fogo do céu. Então isso não quer dizer que as duas testemunhas vai ter que fazer descer fogo do céu. Eles terão poder, mas não diz que vai fazer. Assim como João Batista não fez. Mas a Bíblia diz, no oitavo segredo, que quando as duas testemunhas cumpriu o seu ministério, a besta que sobe do abismo fará mal às duas testemunhas. Vai fazer busca e apreensão às duas testemunhas. Porque a mensagem das duas testemunhas terá invadido toda a humanidade. E muitas pessoas estarão incomodadas com a mensagem vinda pela profecia das duas testemunhas do Apocalipse. Porque o anticristo estará aqui na terra fazendo um projeto de falsa paz. E as duas testemunhas estará impedindo esse projeto do anticristo. E a humanidade estará incomodada com a mensagem das duas testemunhas. Por isso o anticristo fará busca e apreensão das duas testemunhas, que é a besta que sobe do abismo. Mas que abismo é esse que o anticristo vai subir, que a besta vai subir? Da quinta trombeta. Observe Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E no capítulo 9 do Apocalipse, e o versículo 10, ali no cenário da quinta trombeta está escrito: e tinha sobre si rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abadom e em grego Apolion. Abadom e Apolion quer dizer destruidor ou assolador. Fazendo referência a Daniel 9, versículo 27, que diz assim: fará uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, que é a outra metade da semana. Então, assolador, ele entra na metade da semana de Daniel, capítulo 9, o versículo 27. Nono segredo. Apocalipse 11 fala sobre as duas cidades que espiritualmente se chamam Sodoma e Egito. A Bíblia diz que o anticristo matará as duas testemunhas e vai colocar na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que Sodoma e Egito? Porque eram cidade de prostituição espiritual. Por isso vai ser colocado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Nós sabemos que tem pessoas que pensam que essa cidade é Jerusalém, mas não é Jerusalém. Porque na sequência essa cidade vai cair e vai se rachar a 10ª parte. E Jerusalém não vai ser rachada, porque Jerusalém será a sede do governo de Cristo no reino milenial. Observe que essa cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. Não diz aonde o seu Senhor foi crucificado,
mas que também foi crucificado. Observe que o Senhor Jesus foi crucificado na questão de Jerusalém, em Jerusalém. Mas ele foi crucificado fora da cidade, no lugar da caveira, que era o sistema de crucificação sobre o poder de Roma. Pois esse lugar da caveira era fora da cidade de Jerusalém. Era fora da cidade de Jerusalém. É por isso que diz que também foi crucificado. Observe que quando Jesus estava crucificado, tinha uma escrita por cima da cruz, não só em letras hebraicas, mas em letras gregas e romanas também, provando que a responsabilidade pela crucificação do Senhor Jesus não foi só os judeus, mas também foram os romanos. É por isso que essa cidade, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito. E quando você vai lá para o Apocalipse 17, faz referência à grande Babilônia, a essa Babilônia que vai cair. Apocalipse capítulo 11 diz que quando as duas testemunhas ressuscitarem, a Babilônia vai cair. Vai cair a 10ª parte e vai morrer 7.000 homens. Aí quando isso acontecer, ouvirá-se uma voz dizendo, passou o segundo ai. Aí na sequência virá a última trombeta, a 7ª trombeta, que é o terceiro ai. 10º segredo. A Bíblia diz que os inimigos das duas testemunhas vão dar presente uns aos outros e vão declarar nesse dia paz e segurança, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que quando andarem dizendo paz e segurança, pois essa paz e segurança vai ser proclamada na morte das duas testemunhas. Mas a Bíblia diz que na sequência virá a repentina destruição, pois quando as duas testemunhas ressuscitarem, vão ouvir uma voz dizendo, subi cá, e eles vão subir ao céu, e naquele mesmo momento vai haver um grande terremoto, e a 10ª parte de Babilônia vai cair, e vai morrer 7.000 pessoas. Aí por causa da queda de Babilônia vai ser proclamada a marca da besta. Apocalipse 14, versículo 9 diz, caiu Babilônia. O versículo 10 a seguir ainda diz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa e na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Então, no dia que a Babilônia cair, que vai ser na ressurreição das duas testemunhas, na sequência virá a marca da besta, pouco antes da 7ª trombeta, porque a marca da besta virá entre o final da 6ª trombeta e a chegada da última trombeta, que é o arrebatamento da igreja. Mas existe o 11º segredo, que na ressurreição das duas testemunhas, no momento que eles subirem ao céu, só os inimigos vai ver. Pois a Bíblia diz que os seus inimigos os viram subir. Naquele momento que as duas testemunhas ressuscitarem, eles vão esconder as câmeras. Para quê? Para que a humanidade não vejam as duas testemunhas ressuscitarem e eles creiam nas duas testemunhas, na mensagem das duas testemunhas. Vai acontecer a mesma técnica do que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que os soldados esconderam sobre a ressurreição de Jesus para que a humanidade da época dissesse que Jesus não ressuscitou. Então a mesma coisa vai acontecer na ressurreição das duas testemunhas. Eles vão subir e os seus inimigos vão ver, porque eles vão esconder as câmeras para esconder a ressurreição das duas testemunhas. Mas não vai ter jeito, porque a Bíblia diz que vai haver um terremoto. E nesse terremoto vai morrer 7.000 homens. Vai ser o bastante para toda a humanidade entender que é o acontecimento do Apocalipse 11, que foi a ressurreição das duas testemunhas. Quando isso acontecer, que a humanidade entender, os crentes, os servos de Deus entender que morreu 7.000 pessoas, Babilônia caiu, realmente as duas testemunhas subiu ao céu, finalizará a 6ª trombeta. Aí nesse dia vai haver um grande avivamento. Entre a 6ª trombeta e a última trombeta,
que é o arrebatamento, vai haver um grande despertamento espiritual no meio da humanidade. A humanidade vai reconhecer, os servos de Deus vão reconhecer que Jesus Cristo estará voltando. Não se saberá o dia e nem a hora. Quando se fala dia e hora, está se referindo a dia de 24 horas e hora de 60 minutos. Esse dia e hora ninguém sabe, mas a chegada dos acontecimentos toda a humanidade vai perceber. E vai haver uma grande evangelização entre a sexta e a sétima trombeta. Aí quando explodir na terra a lei total da marca da besta, aí na sequência virá a última trombeta, que é o arrebatamento. Observe que a marca da besta é só para a seara se tornar madura, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 15, que diz que o Filho do Homem estava sobre as nuvens e uma voz bradou dizendo: lança a tua foice, pois a seara da terra já está madura. Essa seara da terra madura se faz referência à marca da besta, onde vai vir também a lei marcial, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 13, e o capítulo 14, versículo 14, onde vai começar a morrer algumas pessoas e na sequência virá o arrebatamento da igreja, chamado de última trombeta. Apocalipse 11, versículo 15. Tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Aí diz assim: iraram-se as nações, e veio a ira de Deus. Aí na sequência virá a ira de Deus. E o tempo dos mortos para que seja julgado, e o tempo de dar galardão aos profetas seu servo, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e a grande, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Esse é o verdadeiro segredo sobre as duas testemunhas do Apocalipse que você precisa saber. Porque na realidade existe muita interpretação equivocada, dizendo que as duas testemunhas virá depois do arrebatamento. E não é verdade. Fazer aqui o que depois do arrebatamento? Se a igreja já foi arrebatada, as duas testemunhas virá antes do arrebatamento para profetizar para a igreja, para que o dia do Senhor não venha como ladrão de noite. Meu irmão, se prepare, esteja preparado, Jesus está voltando e tem muita coisa ainda para ser revelado e descortinado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.